Boa noite, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder participar desse banquete divino aí, que Deus nos dá essa oportunidade, que é estudar o Evangelho, que é estudar as suas lições, né? Eu me chamo Marcelo, eu sou aqui do Centro Espírita Isaac Lima, de Campo Grande. Que a gente manda um enorme abraço aí para todos, né? Que Deus abençoe a cada um. E agradecer aí pela oportunidade de poder estar realizando aí esse estudo, né? De reflexão para todos nós, né? Com certeza. E espero que realmente vocês possam aproveitar bastante e que eu possa ser digno de levar essa palavra do Evangelho até vocês, até os corações de vocês, tá? É com muita alegria que eu aceitei o convite, eu agradeço muito, né, ao convite dessa casa maravilhosa e que vocês possam realmente ter bons momentos de estudo aí, com certeza eu também terei. Eu vou ler só uma paginazinha para a gente fazer a prece inicial, né? É de desse livrinho muito legal aqui, que é O Caminho Seguro, e a página é Faça a Sua Parte. Deus sempre faz a parte dele. Não é só você que está se ajudando para vencer as dificuldades. Deus está com você e o cuidado dele com você é grande. Até mesmo das batidas do seu coração e da circulação do sangue, ele cuida. Sem falar ainda que dá os alimentos, a água, o ar, o fogo, o dormir, o despertar, o ver, o respirar, o falar, o andar, o sentir, a inspiração, o amor, a alegria. Preste atenção ao que Deus faz por você e tudo passará a ser bom. Faça a sua parte. Deus é tão bom que, além de nos dar a vida, nos dá as chaves da felicidade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, queremos aqui passar juntos, que a espiritualidade maior possa estar envolvendo a todos nesse momento, não só os que estão aqui nesse momento da reunião, mas a todo o planeta nesse momento de desafios que atravessamos da nossa transformação, para a nossa transformação. Estamos só agradecidos por todas as oportunidades, por todas as chances que temos de sermos úteis, de fazermos o bem. Que Deus possa estar iluminando, amparando os corações de cada um e fortalecendo a todos nós com seu amor, com seu carinho, com seu afeto. Fiquemos em paz e que a espiritualidade maior possa estar conosco, nos intuindo e nos inspirando a cada um de nós, no melhor a fazer. Muito obrigado e que em teu nome que fiquemos em paz. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema aqui escolhido do Evangelho é do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. E o item é o item de 11 a 13, que fala, né, do não julgar, para não ser julgados, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa passagem é muito bonita e muito bacana, né? Porque ela fala assim, né? Além do não julgar, né? Do não apontar o dedo, de não acusar ninguém, ele fala muito do perdão, da misericórdia para com o nosso próximo. Então, acho que é do conhecimento de todos, né, essa passagem, né, do Evangelho que fala justamente da mulher adúltera, que Jesus, né, os cidadãos da região onde Jesus estava, trazem, né, uma mulher, né, que foi pega em adultério, e naquela época, né, quando uma mulher é pega em adultério,
a punição para ela era ser apedrejada até a morte, né? Então, aquelas pessoas, né, trouxeram aquela mulher até Jesus, e com o intuito não só de cumprir a lei da época, que era apedrejar a mulher, mas eles queriam testar, né, o que Jesus iria falar, né? Será que Jesus ia contra a lei, né? Já que a lei falava que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada, e eles foram querer tentar Jesus, né? E chegam e falam para Jesus, né? Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda a gente apedrejá-la até a morte. E Jesus faz silêncio, né? Ele se abaixa e começa a escrever no chão com o dedo, né? E ele, depois de um tempinho, ele fala, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados. E volta depois a escrever no chão. E aí as pessoas que estavam ali, né? Claro, né? Jesus com todo o seu magnetismo, né? Com toda a sua autoridade moral, né? Essa frase, né? Na boca de Jesus, atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado. Na boca de Jesus, realmente, ela tem um peso bem mais forte, né? E pela sua autoridade moral, ele com certeza, né, liberou um magnetismo naquela palavra, naquela frase, né, que com certeza mexeu e tocou fundo lá no coração daquelas pessoas que estavam ali querendo que a lei se cumprisse e que era apedrejar aquela mulher até a morte, né? E aí as pessoas tocadas, né, por aquela fala de Jesus, começaram a largar as pedras no chão e começaram a se retirar. E, né, por uma felicidade do momento, os mais idosos largaram primeiro a pedra e saíram primeiro que os mais novos, né? Então, e depois que todos saíram, né, Jesus vai até a mulher e pergunta, né? Mulher, alguém aqui te condenou? Aí ela responde, não, pois eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Né? Que lição! Né? Aí a gente percebe que essa lição, ela não foi só para aquelas pessoas que estavam ali querendo que a lei se cumprisse, né? E sim também para aquela mulher, né? Porque ela cometeu um ato errado também. Então o ensinamento foi tanto para aquelas pessoas, né, quanto para aquela mulher, né, que ela fosse, porque ninguém havia condenado, né, e que ela fosse e não pecasse mais, né, ou seja, que ela tivesse o coração dela renovado, né, por esse perdão, né, e que ela não pecasse mais. Então, essa passagem ela traz muito ensinamento para a gente, porque ela fala de um monte de coisa, né? E ela fala justamente dessa questão da misericórdia que devemos ter para com o nosso próximo, né? E do perdão que a gente precisa exercitar, né, o tempo todo. Porque se a gente quer que os nossos erros sejam perdoados, nós precisamos perdoar o do outro, né? Então, o não julgar, o não apontar o dedo para o nosso companheiro, já é um trabalho enorme dentro do nosso processo de evolução, pois é o exercício dessa misericórdia, né?
É, é muito interessante, né? É muito fácil a gente usar do julgamento para com o outro, porque muitas das vezes, na maioria das vezes não, com certeza quando eu aponto o dedo para alguém, para julgar alguém, para acusar alguém, você fez isso, você errou nisso, você não vale nada, você não presta, você fez isso com o outro, né? Quando a gente consegue observar isso no outro, é porque o nosso coração está cheio disso. Se eu consigo reconhecer no outro o erro do outro, é porque eu também tenho ele dentro de mim. Senão eu não ia conseguir reconhecer, né? Então, a gente parte do pressuposto que se eu estou enxergando no outro algo de ruim, algo de errado, e eu me dou o direito de julgá-lo por isso, e eu não consigo perceber que eu tenho isso dentro de mim, né? Então eu aponto o dedo, né? Então eu aponto o dedo. Porque quando eu tenho a consciência de que eu tenho também essas falhas dentro de mim, eu jamais vou querer acusar o outro. Mas nós ainda, nessa natureza humana, desse mundo de provas e expiações que a gente vive, a gente ainda tem dificuldade de trabalhar essas coisas, né? A gente tem dificuldade como eu vou dizer, em lidar com essas coisas, né? A gente ainda tem dentro da gente o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo isso exacerbado dentro de nós, e a gente ainda aponta o dedo, né? A gente ainda julga. Às vezes a gente não nem vai direto à pessoa, mas a gente comenta com o outro. Nossa, aquela pessoa fez isso, né? Que coisa horrorosa, né? Que coisa feia. Essa pessoa é muito ruim, é muito má, né? A gente vê isso muito dentro do ambiente de trabalho, né? Quando a gente tem um superior da gente que faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente não vai falar pro chefe, com medo da gente ser mandado embora, a gente fica comentando com o outro, né? Que essa decisão foi muito ruim, né? Que isso prejudicou o grupo, não sei o que, essas coisas dentro do ambiente de trabalho, né? E a gente percebe que isso gera um clima ruim, né? Um clima chato. E aí, se a gente não consegue trabalhar isso dentro da gente, a gente fica remoendo isso. Aí toda vez que a gente vê o fulano, a gente vai lá, pum, julga. Vai lá, pum, aponta o dedo, né? E a gente não percebe que a gente também erra, que a gente também tem defeitos, que a gente também tem problemas, né? Se aquele superior, aquele chefe, né, usou de palavra mais ríspida, foi áspero, foi ignorante, e a gente se sentiu magoado, a gente, né, se sentiu... O que a gente tem que fazer, né? O que o Evangelho nos coloca nesse momento, né? Ele nos pede para não julgar. Se o outro teve essa atitude áspera para comigo, né, é porque ele também, dentro dele, tem essa aspereza, tem dificuldades, tem problemas para lidar com o outro. A gente não sabe quais são os problemas que ele tem, que ele traz com ele, né? Então, por que eu vou julgar? Quer dizer, eu vou piorar mais ainda essa psicosfera, né? Ou eu preciso dar um break ali, um basta ali, né? Para que essa energia ela se dissipe e a gente consiga transformar essa energia numa energia boa. Então, essa passagem do atire a primeira pedra, quem estiver livre de pecado, ela fala muito disso, né? Ela fala dessa questão de você não julgar, de você não olhar com o outro com compaixão, com misericórdia, porque eu também preciso dessa compaixão, eu preciso dessa misericórdia, né? Porque eu tenho tantos defeitos, eu sou tão falho, né? Que eu não posso me dar o direito de julgar o outro,
né? A gente precisa trabalhar esse sentimento dentro da gente. O Evangelho ensina isso pra gente o tempo todo. E isso é um exemplo de humildade. Quando eu consigo ver o outro, olhar o outro como um igual a mim, como uma pessoa com defeitos e qualidades igual a mim, eu não preciso julgar ele. Se ele comete algum ato comigo ruim, algum ato assim pesado, né? Eu preciso interromper essa energia ali. Eu preciso cortar essa energia. Eu não posso alimentar essa energia negativa. Eu tenho que cortar ali. Como é que eu corto? Perdoando, amando, né? Sendo misericordioso, não atirando a pedra. Quando a gente atira a pedra no outro, a gente tem uma reação, uma energia produzida que vai chegar ao outro pelaquela pedra, que vai ferir o outro. E o que o outro, se o outro também não tiver esse preparo, essa energia boa, o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma outra energia negativa, contrária para nós. E aí fica o bate-volta. Energia negativa vai, energia negativa vem, energia negativa vai, energia negativa vem. Fica então um círculo vicioso que não se quebra. Então, quando a gente recebe uma punhalada, né, o que a gente tem que fazer? Cortar a energia ali. Perdoar, amar, não julgar. Não julgar porque não cabe a nós, ainda imperfeito que somos, o julgamento. Esse julgamento somente Deus pode dar, né? Que Ele é o nosso Pai maior. Ele sabe das nossas necessidades, do que a gente precisa, de quem a gente é. E aí nós precisamos descobrir quem somos. Quando é que a gente vai conseguir não julgar mais? Quando é que a gente vai conseguir perdoar mais? Quando é que a gente vai conseguir ser misericordioso, ter compaixão com o outro? Quando a gente fizer um trabalho de autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer, nos ver o que temos lá dentro. Quando a gente olhar para dentro, fizer um trabalho de olhar para dentro de si, e a meditação ajuda muito nesse processo do autoconhecimento, né? A gente vai descobrir um monte de coisa que a gente tem que não é legal. Por isso que as pessoas fogem, nós fugimos do autoconhecimento. Porque se autoconhecer dói. E quando a gente se autoconhece, a gente descobre tanta coisa ruim dentro da gente, descobre coisa boa também. A gente já caminhou um pouquinho, né? Mas a gente descobre tanta coisa ruim que a gente fica com vergonha. Que a gente fica assim, ó. Ai, meu Deus. E eu acusei a pessoa que ela era assim, assado, papapá. Né? A gente se sente envergonhado. Pelo menos deveria se sentir envergonhado, né? Então, nessa lição, a gente tira muito isso. Da gente se conhecer para descobrir o que a gente tem, né? E a gente perceber que isso que a gente tem faz mal também a outro. Muitas das vezes a pessoa é arrogante, a pessoa é petulante, né? Às vezes a pessoa nem percebe, já é tão forte isso dentro da pessoa, que a pessoa já faz sem perceber. E aí, se eu vou me melindrar com isso, eu vou estar colaborando para que essa pessoa continue sem enxergar. Mas quando eu tenho uma atitude contrária, como Jesus teve nessa passagem, né? Jesus não disse em momento nenhum que não era para apedrejar a mulher, que não era para cumprir a lei. Ele só falou: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Podia muito bem uma pessoa daquela ali achar que não tinha pecado e jogar pedra. Mas, pela autoridade moral de Jesus, aquela fala tocou fundo o coração daquelas pessoas. E naquele momento, aquelas pessoas conseguiram se voltar para dentro de si um pouco e perceber o quanto de erro eles também tinham.
Então eles tinham que ser apedrejados também. Eles não eram adultos, mas eles tinham outros tipos de pecado iguais ou piores daquela mulher. Então naquele momento eles foram tocados, então eles foram largando a pedra. Mas alguém podia tranquilamente se achar livre de pecado e jogar pedra. Jesus não falou que não era para jogar, né? Então a gente percebe que a gente pode modificar, transformar uma situação complicada, negativa, numa situação amorosa. Porque quando a energia negativa vem e eu respondo ela com uma positiva, sem julgar, procurando o perdão, procurando perdoar aquela pessoa pelaquela atitude dela, eu neutralizo de certa forma essa energia negativa. E aí aquela pessoa que mandou essa energia negativa, ela de alguma forma vai ser tocada também e ela vai conseguir refletir naquilo e se transformar e modificar aquela energia. Às vezes não, mas aí compete àquela pessoa modificar ou não. Eu não tenho que ter a intenção de modificar ninguém. Eu tenho que me modificar, me transformar, né? Eu tenho que me transformar. Então, a gente para pensar aí que quando a gente julga, quando a gente não perdoa, a gente gera um monte de energia negativa e a gente não quebra esse ciclo. E as coisas não são bem resolvidas. E a gente fica amargurado, a gente fica acumulando raiva, rancor, ressentimento, tudo isso que vai mexer com a gente, vai mexer com a nossa constituição com a nossa constituição física, certo? Então a gente precisa parar para pensar, para entender, né, que essa passagem não atira a primeira pedra, aquele que estiver livre, a que atira a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecado, ele precisa ser trabalhado dentro de nós. Gandhi falava, muito interessante, né, que Gandhi falava assim, ela foi perguntada a Gandhi, né, se ele perdoava as pessoas que o perseguiam, que o faziam mal. E Gandhi, uma resposta simples. Eu não perdoo ninguém. Eu não preciso perdoar ninguém. Eu nunca me sinto ofendido. Olha que legal, né? Que frase simples. E é isso aí, o pico do perdão é esse. É o não precisar perdoar porque eu não estou me sentindo ofendido. E quando é que a gente não se sente ofendido, agredido? Quando a gente entende que o outro é igual a gente. Que o outro é igual a nós. Que o outro é tão falho quanto nós. Tem tantos defeitos e tantas qualidades quanto nós. Aí a gente entende a igualdade, né? Que nós estamos aqui todos no mesmo barco, trabalhando para evoluir, para alcançar esse mundo de regeneração e aí até chegar aos mundos felizes. A gente se vê como igual. Quando a gente se vê por igual, a gente tem misericórdia, a gente tem compaixão. E a gente não precisa mais perdoar, porque a gente não se sente agredido. A gente passa a amar. A gente passa a ver aquele outro, naquele momento turbulento dele, um momento infeliz para ele e que eu preciso usar de compaixão e misericórdia para que ele possa perceber também que aquele momento é um momento ruim para ele. Eu não preciso colaborar com aquele momento. Eu não preciso agravar aquele momento. Eu preciso simplesmente ter essa visão de amor para que ele possa entender, né, que ele precisa também modificar. Então, quando eu tenho esse olhar, eu emano energia positiva, eu emano bênçãos de luz, de amor, e isso chega no coração do outro, né? Porque pensamento é força, é energia, né? E isso, de certa forma, vai mexer com ele e vai fazer o outro refletir também. Então, essa é a nossa
é a nossa forma certa de agir que o Evangelho prega para a gente o tempo todo. A nossa conduta, né, a partir do momento que a gente estuda Espiritismo, a nossa conduta precisa ser diferente. Não estou fazendo apologia do fácil porque não é fácil, porque nós somos muito imperfeitos. Mas se a gente não der o passo, se a gente não andar, se a gente não caminhar, né, a gente não vai começar nunca e a gente não vai transformar nada. As coisas vão ficar estacionadas, né? Então a gente para pensar nisso tudo e entende que perdoar, ter misericórdia, ter compaixão são as condutas de um bom cristão, né? Por mais difícil, a gente sabe que quando a gente está reunido, né, nos grupos sociais, na família, na escola, no trabalho, né, no nosso meio social, estão reunidos aqueles espíritos que têm, de certa forma, algum comprometimento um com o outro. Tem aqueles espíritos afins, mas tem aqueles espíritos que a gente tem um comprometimento espiritual. Então, fica muito difícil a gente trabalhar essas coisas, mas a gente precisa tentar. Hoje, eu julgo aquela pessoa, eu falo daquela pessoa. Amanhã, eu já não falo diretamente, eu comento com outra pessoa. Depois, eu aprendi mais um pouquinho, eu vou fazer um comentário, mas um comentário mais amoroso, mais de compaixão, né? Até chegar a um ponto que de eu olhar para ele e perceber, meu irmão, eu também sou assim, mas eu estou trabalhando dentro de mim a minha mudança. E eu quero muito que você também mude. A gente não precisa nem falar diretamente, mas uma prece, a gente falar assim, nossa, ajuda e muito na melhoria do ambiente, da psicosfera naquele momento. Então, essa é a nossa postura como cristão. Essa passagem, né, ela fala muito disso, dessa nossa conduta cristã, né? E que sentimentos de perdão, de compaixão, de amor, eles devem estar sempre presentes em nossas vidas. Hoje a gente errou, a gente falhou, mas a gente reflete, pensa. Se precisar pedir perdão, a gente vai lá, pede perdão. Isso é uma outra coisa importante. Se eu peço perdão e o outro não quer me perdoar, aí já não é mais um problema meu. Passa a ser um problema dele. Né? Se o meu perdão for sincero, se o meu perdão for mesmo, né, humilde, eu errei, me perdoe, eu não estava bem, eu não sei onde estava com a minha cabeça, me perdoe muito, 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 muito. Eu com certeza vou tentar nunca mais fazer isso. Quando a coisa é sincera, vem do coração, você já conseguiu resolver a questão. Agora, se o outro vai perdoar ou não, isso já é um problema do outro. Né? A minha parte já foi feita. A gente não deve se sentir culpado caso o outro não perdoe você. Né? Você errou, você assumiu, você vai se corrigir, né? Então, você está fazendo a sua parte. Então, não se culpe se o outro não te perdoar. Né? Ele vai ter o momento dele de lucidez, que ele vai refletir, que ele vai pensar e que ele vai refletir, né? E que ele vai conseguir modificar. Pode ser nessa vida, pode ser na outra, mas em algum momento vocês vão se acertar. Então, a gente fica muito feliz com essa passagem, porque nessa passagem a gente vê quanta coisa boa a gente aprende com a doutrina espírita. Que a doutrina espírita tem todas as respostas que nós precisamos para caminhar na evolução. Então, sejamos misericordiosos, tenhamos compaixão do outro, trabalhemos o perdão dentro de nós. Tudo isso é benefício para nós mesmos. É benefício para o nosso coração, é benefício para a nossa evolução, para a gente se manter calmo, sereno. E quando a gente está com esses sentimentos ruins, a gente está sempre nessa agitação, nesse mal-estar, né? A partir do momento que a gente tira
esses sentimentos ruins dentro da gente, a gente se sente mais leve, a gente se sente bem e a gente consegue absorver as influências positivas da espiritualidade. Então a gente precisa fazer esse caminho, né? A gente vai ver o quanto bem-estar vai nos fazer, o quanto bem vai nos fazer, né? Então que Papai do Céu abençoe a todos e que amemos muito, perdoemos muito, tenhamos compaixão e misericórdia do nosso próximo, da mesma forma que precisamos ter conosco. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu convido vocês agora para a gente fechar os nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade do trabalho e que tenha realmente esse estudo calado fundo aos nossos corações, trazido harmonia e paz para nós e reflexão, muita reflexão em cada palavra que aqui estudamos juntos. Muito obrigado, Jesus, obrigado, Deus, nosso Pai, e nos ilumine, nos ampare a cada instante, nos fortalecendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja e muito, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos, pelo convite, muito obrigado por essa casa, por ter proporcionado essa oportunidade de estudo, e que amemos mais, perdoemos mais e que sigamos sempre no caminho do Senhor. Fiquem em paz e que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Um grande beijo para vocês aí e um abraço aí para todos.